Pessoal, então, dando continuidade àquilo que eu estava falando minutos atrás, né, esse artigo 373 do Código de Processo Civil é um artigo, repito, que delimita uma grande parte do processo civil, que é o chamado ônus da prova. Bom, de acordo com a distribuição normal do ônus da prova, nós temos, de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, que cabe ao autor fazer a chamada prova constitutiva do seu direito. Sim, o autor então deve comprovar aquilo que ele está alegando. Se o camarada alegou que foi vítima de danos morais, ele que prove que foi vítima de danos morais. Por sua vez, cabe ao réu fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Lembre-se aquela premissa que falamos lá ainda na época das aulas presenciais. Ora, o autor cabe exclusivamente pedir, o réu cabe exclusivamente se defender, já que se o réu quiser se utilizar do mesmo processo para acusar o autor, ele que se utilize lá da figura da reconvenção. Mas fato é que cabe ao réu se defender. Então, enquanto o autor deve fazer prova constitutiva do seu direito, cabe ao réu fazer a prova o quê? Modificativa, extintiva ou impeditiva do direito do autor. Por exemplo, eu estou com uma demanda processual contra você, alegando que você me deve R$1.000. Você vem na sua defesa, apresenta o recibo que já me pagou. É um fato o quê? Extintivo do direito do autor. Ou então você vira na defesa e fala, não, aqui, ó, esse dinheiro que você me pagou, eu usei para pagar, digamos, uma dívida que você tinha com outra empresa. Um fato modificativo do direito do autor. Então, é muito importante nós termos em mente essa situação. Qual? Do ônus da prova. Cabe ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu prova quanto à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Tá certo? Agora, lembre-se, essa é a regra geral do ônus da prova. Como eu citei minutos atrás no caso da Maria da Penha, aqui no direito processual civil nós temos alguns casos também em que acontecerá, por sua vez, o que? A inversão do ônus da prova. Um caso muito contundente, muito famoso de inversão do ônus da prova são nas ações envolvendo relação de consumo. Nas ações envolvendo relação de consumo, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, o juiz eventualmente reconhecendo a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, prestador de serviço, pode ele inverter o ônus da prova. Mas fato é que, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, nos casos previstos em lei, como eu acabei de falar, o caso que a gente tem previsto em lei é o próprio Código de Defesa do Consumidor, ou diante das particularidades relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo neste artigo prevista, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que por intermédio de decisão fundamentada, sendo que em cada caso será dada a oportunidade à parte contrária de se desincumbir do que lhe foi atribuído. Bom, aqui nós temos uma novidade. Qual a novidade? A possibilidade do juiz determinar a inversão do ônus da prova, caso reconheça, no caso concreto, particularidades que ensejam essa inversão. O parágrafo 1º do artigo 373 fala que, se isso acontecer, o juiz deverá fazê-lo de forma fundamentada. Então, como nós vimos aí dias atrás, lá naquela parte de organização e saneamento do processo, cabe ao juiz o quê? Além de fixar os pontos controvertidos, além de deferir as provas, cabe ao juiz o quê? Determinar a realização das provas. Então, cabe ao juiz também fazer a inversão do ônus da prova. Eu repito, como essa inversão do ônus da prova ela é, digamos, absolutamente contrária ao preceito do ônus da prova, processualmente falando, uma decisão que inverte o ônus da prova, que não seja os casos mais contundentes como defesa do consumidor, o juiz deverá fazê-lo de forma sempre fundamentada. Correto? Então é muito possível isso. Imagina lá numa relação onde você tem locador e locatário, onde o locador é uma empresa do ramo imobiliário e o locatário é um camarada que não tem nem ensino. Bom,
poder-se-ia falar nisso, embora seja um exemplo ridículo, mas eu estou mostrando para você que há essa possibilidade conforme previsão do artigo 373, parágrafo 1º do artigo do Código de Processo Civil, tá certo? Agora, se isso se tornar excessivamente difícil ou oneroso para uma das partes, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Então eu vou me socorrer mais uma vez à Lei Maria da Penha por amostragem. Vamos fazer uma analogia. Olha só, você chega em casa hoje, você mulher, o seu marido está te agredindo todos os dias. Você tem a possibilidade de propor uma ação judicial de divórcio contra ele, correto? Essa ação de divórcio que você vai propor contra ele, ele vai ser citado para se defender. Cabe a você, nessa ação, o quê? Provar que ele fez ou não fez aquilo tudo, correto? E cabe a ele fazer a prova o quê? Contrário ao que se alegou. Essa é a regra normal. Mas na Maria da Penha, como houve uma ofensa à sua intimidade, inverte o ônus da prova. Então, trazendo para o processo civil, se de repente a realização da defesa por parte dessa mulher estiver onerosa demais ou dificultada ante essa questão da agressão familiar, nada impede que ocorra a inversão do ônus da prova. Agora, repito, se isso tornar excessivamente oneroso ou difícil para a parte contrária fazer a defesa, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Bom, é a previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil, chamando também que, atenção, que pode ocorrer na forma do parágrafo 3º, a distribuição diversa do ônus da prova de acordo com a convenção das partes. Ora, nós vimos dias atrás aí, o saneamento compartilhado do processo, que é a possibilidade das partes em conjunto auxiliarem o juiz no saneamento do processo. Ora, se isso acontecer, ou seja, esse saneamento compartilhado, e eventualmente as partes estiverem de acordo com isso que nós estamos falando aqui agora, nada impede de existir essa inversão do ônus da prova, correto? Exceto, obviamente, se for direito indisponível ou se for, como eu falei minutos atrás, extremamente difícil para a parte fazer a produção daquela prova. Lembro mais uma vez que o Código de Processo Civil adotou o princípio da verdade real dos fatos. O que significa isso? Significa que verdade só existe uma. E essa verdade tem que ser buscada pelas partes. Quando eu digo buscada pelas partes, cabe ao juiz, na busca dessa verdade, formar o seu livre convencimento. Então, eu repito mais uma vez que pode o juiz determinar a realização das provas necessárias a formar o convencimento dele de ofício, ou pode simplesmente se ater a um requerimento realizado pelas partes, já que, repito mais uma vez, a regra é essa do artigo 373 do Código de Processo Civil. Tudo, absolutamente tudo que você trouxer em juízo tem que ser provado. Agora, há algumas exceções. Por exemplo, o artigo 374 do Código de Processo Civil fala daqueles fatos que não dependem de prova. São eles os fatos notórios, por exemplo. Ora, imaginemos bem, eu preciso de provar que dia 25 de dezembro é dia de Natal? Não, fato notório. Nesse caso, eu não preciso de fazer prova desse meu direito, tá certo? Preciso provar que 7 de setembro é 7 de setembro. Não preciso. Por quê? São fatos notórios. Não dependem de prova também os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Nós vamos ver mais à frente que a confissão é quando eu admito um fato contrário ao meu interesse e favorável ao interesse da parte contrária. Nesse caso, se houver a confissão, não há necessidade também de realizar provas. Talvez seja a maior particularidade em que não haverá necessidade de realizar provas é quando a matéria já estiver incontrovérsia. Gente, pelo amor de Deus, eu chamo a atenção para vocês mais uma vez daquilo que eu venho falando nas minhas aulas. Procurem sempre no âmbito do processo civil entender a palavra incontrovérsia. Se a matéria estiver em controvérsia, não há necessidade de provas. Por quê? Porque nesse contexto subentende-se que o fato está incontroverso. Em fato incontroverso, não há necessidade de realização de provas. Outra observação, princípio do juria novit curia. Repetindo,
princípio do Juria Novit Curia. Significa o quê? O juiz conhece a lei. Eu não preciso mostrar para o juiz a existência de uma lei. Eu preciso provar para o juiz que a reforma da Previdência está em vigor? Não, porque o juiz conhece a lei. Mas fato é que, se a matéria for vinculada a direito municipal, direito estadual, estrangeiro ou consuetudinário, que é o costume, o juiz pode determinar as partes que provem o seu teor e provem a sua vigência. Então, repetindo mais uma vez, né? O juiz conhece a lei, o princípio do Juria Novit Curia. Aliás, não é que ele conhece, ele deve conhecer, né? Porque tem uns aí que a gente não sabe como é que ele está fazendo isso lá. Mas fato é que o juiz conhece a lei, né? Mas, se tratar de lei estadual, municipal, estrangeira ou consuetudinária, pode o juiz determinar as partes que comprovem a validade, a eficácia, a vigência daquela lei. Então, miramos aqui em Barbacena, você entrou com um processo contra o município de Barbacena para discutir um direito de um determinado servidor público de Barbacena. Bom, se porventura o juiz não tiver o acervo daquela lei lá que você estiver fundamentando o seu pedido, basta ele determinar a parte que comprove a validade, a eficácia e a vigência daquela lei, conforme também previsto no artigo 373 e seguintes também do Código de Processo Civil. Então, é também uma observação muito importante para a gente tratar. Uma pergunta que sempre surge para a gente quando a gente fala de meios de prova é a não menos famosa prova emprestada. O que é prova emprestada? Como o próprio já fala, é uma prova realizada num outro processo que eu quero trazer para o meu processo aqui. Bom, fato é que, se porventura você se utilizar da prova emprestada, ela, para ter validade da qualidade de prova emprestada, tem a necessidade de ter sido colhida entre as mesmas partes e que tenham sido observadas todas as prerrogativas e formalidades legais e que o ato seja idêntico. Então vai ser muito difícil usar prova emprestada, porque eu repito, nós temos que ter 3 requisitos. Ter sido colhida em processo envolvendo as mesmas partes, tenham sido observadas as formalidades legais e que o fato seja idêntico. Rafael, tem um caso lá que não é idêntico, mas é muito similar. Posso usar no processo? Sim, use lá como qualquer meio de prova, mas menos prova emprestada. Usa lá como uma prova documental, ou pede juiz para marcar uma audiência de instrução de julgamento para ouvir testemunha. Lembre-se, para que se possa falar em prova emprestada, ela tem que ser colhida em processo entre as mesmas partes e que tenha sido na produção de prova observadas as formalidades legais e que o fato seja idêntico. Fato é também interessante, meus amigos e minhas amigas, é que, como tem o objeto de criar um subsídio probatório para o juiz, chama a atenção para os senhores que o juiz, numa sentença, ele pode proferir uma sentença baseado na oitiva de uma testemunha só. Tive um caso uma vez muito interessante, né? O camarada trouxe lá, não lembro se foi 6 ou 7 testemunhas, lembrando que nós vamos ver já já que o número máximo hoje é 10, e as 7 testemunhas falaram basicamente igualzinha. E eu do lado de lá só com uma testemunha eu ganhei ação. Por quê? Porque tem que se levar em consideração o contexto. Não adianta número, tem que ter a qualidade daquela prova. Correto? Então vamos tomar cuidado quanto a isso. Lembrando então, finalizando, que prova emprestada, ela tem que ser fato idêntico entre as mesmas partes e com as garantias previstas aí no próprio Código de Processo Civil. Mais uma vez, atenção dos senhores, uma testemunha só pode formar o convencimento do juiz. Eu tenho aqui que uma andorinha só, então, no Código de Processo Civil pode fazer verão, sem dúvida nenhuma, né? Lembrando que essa testemunha é a pessoa que nós vamos ver já já, que vem em juízo prestar o seu depoimento, prestar seus esclarecimentos na busca da verdade real. Então vamos tentar aqui uma conclusão rápida desse início de fase probatória. Pois bem, quais são os meios de prova em direito admitidos? Prova documental, depoimento pessoal, confissão, testemunha, perícia, inspeção judicial, ato notarial, mais todos aqueles que sejam lícitos e moralmente legítimos.
Então, na realidade, seria mais fácil perguntar assim: quais os meios de prova em direito admitidos? Resposta: todos. Correto? Por quê? Porque a lei fala em depoimento pessoal, fala em confissão, fala em prova documental e todos os meios mais legítimos, moralmente legítimos e lícitos. Bom, falamos de meio de prova, eu pergunto para você agora o seguinte: a quem pertence o ônus da prova? De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor, quando se trata de fato constitutivo de seu direito, e cabe ao réu, quando se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Falamos também, inclusive, que esse ônus da prova pode sofrer uma inversão nos casos previstos em lei, até mesmo por convenção das partes, exceto quando se tratar de direito indisponível, como falamos minutos atrás. Quais são os fatos que não dependem de provas? Os fatos notórios, tá certo? Os fatos que a gente tem no seu contexto aí uma particularidade de que ele já é de conhecimento do juiz, correto? Até o próprio princípio do júri non viticuria fala isso pra gente. Quarto, valoração da prova. Lembre-se, o juiz, na valoração da prova, ele é livre. Princípio do livre convencimento motivado. Cabe ao juiz proferir a decisão de acordo com o seu convencimento, mas deverá justificar de onde que ele tirou aquelas conclusões dele. É o que me diz aí o Código de Processo Civil. E aí, gente, para finalizar, eu chamo a atenção para os senhores de um ponto muito interessante. Qual ponto? Ninguém pode se eximir do dever de colaboração para com o Poder Judiciário. Bom, eu inauguro aqui o que eu, Rafael, chamo de dever de colaboração. Aliás, se você parar para pensar, né, em épocas de compartilhamento de decisões no âmbito do direito processual civil, nada mais justo do que nada mais justo, como é que eu posso falar assim? Nada mais justo que todos colaborarem com o Poder Judiciário. Quem nunca viu aquela história, uma batida de carro, aí vira imediatamente e fala: você pode ser minha testemunha? Ah, não, eu não quero ser testemunha, não. Bom, primeiro que nós vamos aprender no decorrer das aulas que não tem querer. Mas segundo, é uma questão de valores. Porque se o Código de Processo Civil fala que ninguém pode se eximir de colaborar para com o Poder Judiciário na busca da verdade dos fatos, nós vamos ver, inclusive, que essa recusa pode ensejar, depende do caso, ensejar responsabilidade para aquele que não colaborar com o Poder Judiciário. Então, pensa bem. Essa questão de colaboração para o Poder Judiciário, para o descobrimento da verdade, eu trago no seu contexto o quê? Submeter-se à inspeção judicial, acatar um ato que lhe foi determinado e por aí afora. É o que me diz, pessoal, nariz correndo aqui, tá foda. É o que me diz o artigo, o Código de Processo Civil, ali por volta do artigo 378 do Código de Processo Civil. Então lembre-se, eu tenho o dever de colaborar para com o Poder Judiciário na busca da verdade, assim como o terceiro. Então eu vou pedir licença para a gente fazer a leitura de 3 artigos icônicos para a gente finalizar essa aula de quinta-feira. Primeiro, artigo 378 do Código de Processo Civil. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Ninguém. Então, todos têm o dever de colaborar com o Poder Judiciário. Todos têm o dever de ajudar o Poder Judiciário. Correto? Então, a testemunha tem o dever de vir em juízo, o banco tem o dever de apresentar uma filmagem, por exemplo, de um assalto no banco, assim sucessivamente. O artigo 379 fala o seguinte: preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte comparecer em juízo respondendo o que lhe foi interrogado, colaborar com o juízo na realização da inspeção judicial que for considerada necessária. 3. Praticar o ato que lhe foi determinado. E o terceiro incumbe o quê? Informar o juiz os fatos e circunstâncias que tenha conhecimento e exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Bom, a respeito desse dever de colaboração para com o Poder Judiciário, a gente fala na nossa próxima aula, correto? Então terminamos aqui hoje no artigo 378, voltamos na próxima aula. Pessoal, fiquem com Deus e até sexta-feira.